e todas as estradas levam a Jerusalém. Então vamos pegar tudo o que aprendemos até agora e combinar em uma narrativa sobre o presente e o futuro. Então a grande tese desta aula é que 6 sociedades controlam o mundo. E isso é algo que você nunca pode provar. Mas deixe-me propor uma teoria de como podemos nos aproximar da verdade. Teoria da verdade. Se você tem uma teoria, ou uma ideia, ou uma narrativa, e ela faz essas 3 coisas, então ela se aproxima da verdade. O primeiro é que ele conecta o passado. Então, isso nos ajuda a colocar o passado, coisas que sabemos que aconteceram no passado, em uma história coerente que possamos entender. Esse é o teste número 1. O teste número 2 é que ele explica o presente. Isso nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. Importante é que preveja o futuro. A partir dessa narrativa, devemos ser capazes de fazer certas previsões sobre como os eventos devem se desenvolver. E se esses eventos acontecerem da maneira que prevemos, então podemos ter mais certeza de que nossa teoria da verdade está correta. Agora, vamos ser extremamente precisos. Além disso, só porque as coisas saem do jeito que previmos, não significa necessariamente que nossa teoria está 100% correta. Porque é realmente importante entender que correlação não significa necessariamente causalidade. Então essa é uma ressalva. Não importa quão bem prevejamos o futuro. Não significa necessariamente que nossa teoria está 100% correta. Mas nossa teoria nos dá um modelo para entender o passado, o presente e o futuro. Certo? Então, com muito pouca evidência, vou apresentar a vocês uma teoria sobre como o mundo funciona. Uma história sobre como chegamos até aqui. E novamente, isso é especulação. Alguns chamarão isso de teoria da conspiração. E isso é só para ser uma aula de combate. Então, leve o que eu digo com um grão de sal, certo? Faça boas perguntas, duvide do que eu digo. Essa. O que vou mostrar a você é que essa teoria, embora não faça muito sentido e você possa não acreditar nela, ela nos ajuda a conectar o passado, explicar o presente e prever o futuro. Tudo bem. Então, sem mais delongas, vamos entrar nessa teoria. Então você se lembra de Jacob Frank. Fundou o movimento sabatino francus, está bem? Ele se converterá à religião católica e ele fundou o movimento sabatino francus, está bem? Ele se converterá à religião católica e ele encorajará seus seguidores a também segui-lo no catolicismo e também a infiltrar sociedades secretas. Um de seus amigos, um de seus patronos é o Mayer Rothschild. É claro, o fundador da dinastia bancária Rothschild, que discutimos na aula passada. Ele apresentará Jacob Frank a outra pessoa chamada Adam Weishaupt, na Baviera, na atual Alemanha. Agora, Adam Weishaupt. Ele é na verdade um ex-jesuíta. Então ele é membro da Igreja Católica. Ele também é judeu. E novamente, não temos evidências de que esses 3 se conheciam de fato. Mas essa é uma teoria. Então vamos supor que eles se conheciam. O que eles farão juntos é criar uma nova organização chamada Illuminati. E essa organização é o que controla o mundo. Os Illuminati. Agora, há uma lenda de que Adam Weishaupt
Depois de criar os Illuminati, encorajou seus seguidores a infiltrarem outra organização chamada Maçons. É. Esses eram membros extremamente proeminentes de a sociedade europeia. Esses eram intelectuais como Goethe. Esses eram nobres. Esses eram banqueiros. E assim essa é a estrutura que controla o mundo. Os Illuminati conseguiram infiltrar-se nos maçons. Então agora você tem uma aliança dos jesuítas, dos judeus, dos 17 francs, dos católicos e dos maçons. E assim, essa é a aliança de 6 sociedades. Agora, existe uma lenda de que o que aconteceu foi que Adam Weishaupt, ele acabou sendo preso por conspiração pelas autoridades. E assim a organização, os Illuminati, foi dissolvida e não existe mais. Mas há outros que argumentam que não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi o próprio Adam Weishaupt quem espalhou a lenda, que havia uma organização secreta chamada Illuminati. Então toda a coisa era para gerar publicidade. Mas na realidade, a Illuminati não foi dissolvida e ainda existe hoje. Então por que eles fariam isso? E o motivo é que sociedades secretas, como toda organização, dependem de publicidade para recrutamento. Então é publicidade gratuita. Se você lê no jornal que é uma organização secreta, que está tentando conquistar o mundo, e que as autoridades não gostam, então muitas pessoas vão pensar, como eu entro nessa organização? E foi isso que aconteceu. Então a ironia sobre sociedades secretas é que elas têm uma estrutura que é como um triângulo. No topo estão os líderes. Essa liderança é secreta. Você não sabe quem eles são. Você não sabe o que eles fazem. Mas eles geralmente vêm de famílias muito nobres. Chamamos essas de as 13 famílias. Então, bem no fundo, estão apenas os membros públicos. E eles acham que o que fazem é só coisa boa. Então, os maçons. Eles na verdade não sabem o que a liderança faz. A chave é a gerência média. Essas pessoas. Essas pessoas são as que fazem todo o trabalho. E essas pessoas são selecionadas por ambição. Em outras palavras, por poder. Elas estão dispostas a vender a alma. Certo? Beleza. Então, quando você tem diferentes sociedades secretas juntas, um grande problema que você tem é a coordenação. E a ideia aqui é: você tem diferentes líderes. E como fazer com que eles trabalhem juntos? Além disso, depois que esses líderes morrem, como garantir que os novos líderes vão coordenar juntos? E a resposta para esse problema é a ideia de escatologia. Ok. Vamos discutir escatologia, mas escatologia vem da palavra grega eschaton, que significa o fim. Então, escatologia significa sua compreensão de como o mundo acaba, de como criar o paraíso na Terra. E o que eu vou mostrar a você é que mesmo que esses diferentes grupos tenham diferentes escatologias, há pontos de convergência que permitem que eles trabalhem juntos. Então vamos rever as principais escatologias. E lembre-se, o que é realmente importante entender é que essas escatologias são frequentemente secretas. Elas às vezes mudam. E os detalhes serão diferentes. Então eu vou apresentar a você mais ou menos uma compreensão geral de diferentes escatologias. Então vamos começar com a mais fácil, que é a escatologia judaica. O que os judeus acreditam? Os judeus acreditam que porque desobedeceram a Deus, porque adoram ídolos falsos, porque pecaram, eles foram expulsos por Deus de sua pátria, Jerusalém, para vagar pela terra, o que cria a diáspora judaica. Mas eventualmente o que vai acontecer é que um judeu,
Messias surgirá para levar os judeus de volta a Jerusalém. Tá. E ele reconstitui a nação de Israel. Ele recria Israel. E então ele reconstruirá o Templo de Salomão. Por quê? Porque o Templo de Salomão é onde Deus mora. E é onde o povo de Israel faz sacrifícios a Yahweh para mostrar sua devoção a Yahweh. Então o Templo de Salomão é realmente importante. Haverá algo chamado a Guerra de Gog e Magog, onde basicamente o mundo inteiro se une contra Israel. E a guerra de Gog e Magog será liderada pelo anticristo, o antimessias, o falso profeta. Não sabemos o que Gog e Magog representam. O que a Bíblia diz é que são povos do norte, mas isso pode significar qualquer um. E certos estudiosos judeus têm interpretado Gog e Magog como representando Rússia e Irã. Isso é importante por causa do que está acontecendo hoje. Mas é claro, quando parece que os inimigos de Israel, Gog e Magog, quando parece que eles estão prestes a vencer, Deus intervirá e garantirá que Israel vença. E isso inaugurará algo chamado Era Messiânica, quando Israel se torna a nação mais dominante na terra. Quando se torna a luz das nações. Quando se torna a luz do mundo. Isso faz sentido. Então essa é a escatologia judaica. E a maioria dos judeus acredita nisso. Então você tem os franquistas. E os franquistas sabateanos, eles fazem mudanças importantes nessa escatologia. A primeira mudança importante é: os judeus acreditam que o Messias virá quando for a hora certa. Então a maioria dos rabinos acredita que o Messias virá no ano 6000 no calendário judaico, que é por volta do ano 2040. Desculpe, 2020 menos 40 no nosso calendário, que é cerca de 200 anos depois. Então ainda falta muito tempo. Mas os franquistas acreditam que o Messias já veio, certo? E aí você tem Jacob Frank. Então eles acreditam que, em primeiro lugar, o Messias já está aqui. O que significa que a guerra pode começar. A segunda coisa que eles acreditam é que você não espera por Deus para intervir. Você pode acelerar a era messiânica pecando. Porque ao pecar, o que você está fazendo é: você está desafiando Satanás. É Satanás quem criou esse mundo. E ao pecar, você está desafiando as leis dele. Você está desafiando a autoridade dele. E isso criará mais caos. E você revelará o quão maligno este mundo é. Você acelerará o colapso, o que forçará Deus a intervir. E então, durante a era messiânica, o que acontecerá é prazer material. Então, em vez de todos serem espirituais e puros, teremos muito sexo. Teremos banquetes. Viveremos para sempre. Essa é a interpretação mais franca dessa escatologia. Faz sentido. Então você tem, os cristãos sionistas. Beleza. Os cristãos sionistas. Eu explico depois quem são os cristãos sionistas. Beleza. É. O que os cristãos sionistas vão fazer é: eles vão pegar essa escatologia judaica, mas interpretá-la em um contexto cristão. Beleza. Então, para os cristãos, eles acreditam que, sim, tudo isso vai acontecer, beleza? Os judeus vão estabelecer sua era messiânica. Mas isso é realmente o sistema do anticristo. O anticristo, que é o Messias judeu,
vai estabelecer um governo mundial que dominará o mundo. E ele vai estabelecer algo chamado a marca da besta. A marca da besta é basicamente identidade digital. Então, apenas basta pensar num microchip na sua testa ou onde for. E assim você pode ser rastreado. Você pode ser. Então, basicamente, um sistema de vigilância. Então é assim que será a mensagem dos judeus. Mas é o sistema do anticristo. E eventualmente o que vai acontecer é que o povo se rebelará contra Israel. E isso será algo chamado a guerra de Gog e Magog. Tá. E quando parecer que Israel está prestes a ser derrotado na batalha do Armagedon. Tá. O que vai acontecer é que Jesus retornará. Jesus retornará. Segunda vinda. E ele levará todos os cristãos ao céu. Isso se chama o arrebatamento. E então ele matará um terço dos judeus. Um terço se converterá. E isso assegurará a era messiânica, tá? Então essa é a interpretação cristã. Isso se chama sionismo cristão. Mas, como você pode ver, o que realmente importa é os judeus primeiro alcançarem sua escatologia, antes que os cristãos possam alcançar a deles. Os cristãos precisam usar os judeus como uma ferramenta para alcançar a segunda vinda. Isso faz sentido. E o que realmente importa é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é onde está a Mesquita Al-Aqsa agora. Em outras palavras, para essa escatologia acontecer, você precisará destruir a Mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado no mundo islâmico. E você pode imaginar o quão furiosos os muçulmanos ficarão. E isso pode iniciar a guerra de Gog e Magog. Outro ponto importante sobre essa escatologia que é realmente importante é que você precisa que os judeus retornem a Israel. E como você faz os judeus retornarem a Israel? Antissemitismo. Então, não só você tem que destruir o Alexei Gromov, o que não é muito legal, mas você também tem que promover o antissemitismo pelo mundo todo para forçar os judeus a retornarem. Essa é a outra parte desse plano. Como você pode ver, isso não é um plano legal. Ele causa muita morte, causa muito sofrimento, causa muita perseguição. Mas tanto judeus quanto cristãos acreditam que para a era messiânica chegar, tem que haver uma era de tribulação. Tem que haver o anticristo. Tem que haver a guerra de Gog e Magog. Certo, tem que haver o Emigarden, basicamente. Tudo bem, isso faz sentido. Certo, isso é, de novo, a escatologia, que é um roteiro, que é um plano que essas sociedades devem implementar para alcançar o paraíso na Terra. As últimas pessoas que quero mencionar são os maçons, certo? Os maçons acreditam que são do iluminismo. E eles praticam uma nova filosofia chamada deísmo. O que torna o deísmo diferente é que é uma filosofia do iluminismo. Então a ideia é que Deus criou o mundo, o universo. É por isso que estamos aqui. Mas então Deus partiu e agora, por causa do livre-arbítrio, da livre escolha, nós podemos fazer o que quisermos, certo? E nossa missão é basicamente alcançar a divindade através da ciência, do debate aberto, do pensamento racional é quais são os sinais de divindade? Como sabemos que podemos nos tornar Deus quando formos capazes de fazer três coisas, certo? A primeira coisa é distorcer a realidade, certo? Para basicamente manipular a essência da matéria. E nós conseguimos fazer isso porque de algo chamado bomba nuclear, certo? Então nós alcançamos isso. Em outras palavras,
A bomba nuclear foi um projeto maçom para alcançar a divindade. Mas não só isso. Depois que eles alcançaram a bomba nuclear, eles tiveram que usá-la para mostrar que são Deus. Porque, como discutimos antes, no final da Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam bombardeando o Japão com bombas incendiárias. A guerra já estava acabada. Eles não precisavam lançar a bomba, mas lançaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Esse é um número 1. O número 2 é: eles precisam matar um rei para mostrar que são Deus. Porque o rei é divindade, certo? Deus dá a luz aos reis. Só deuses podem matar um rei. E quem eles matam? JFK. De novo, isso é teoria da conspiração, tá? E a terceira coisa que Deus faz: eles estão criando vida. E isso é algo que eles ainda não fizeram. Vamos imaginar o que isso é. Isso é IA. Então, essas são as 3 missões dos maçons. E eles alcançaram as 2 primeiras. Eles distorceram a realidade criando uma bomba nuclear. Eles mataram um rei. JFK. E a terceira coisa que eles querem fazer é criar vida. Que é IA. Na verdade, também podemos adivinhar onde essa IA acontecerá. Por quê? Porque vamos olhar um mapa, certo? Vamos olhar um mapa. Esse é o Equador. A 33 graus ao norte do Equador há 4 lugares. Certo. Agora, 33 graus é muito importante na maçonaria. Há 33 graus no rito escocês da maçonaria. É um número muito sagrado. Certo? Então, 33 graus ao norte do Equador. Você tem 4 lugares. O primeiro lugar é Trinity Site, Novo México, nos Estados Unidos, onde testaram a bomba atômica. Você vai atravessando o Pacífico até o Japão. 33 graus ao norte são Hiroshima e Nagasaki. Trinta e três graus ao norte nos Estados Unidos é Dallas, Texas, onde mataram JFK. Então a última missão dos maçons para realizar sua visão para o mundo é criar IA, certo? Agora a questão é, onde eles fariam isso? E a resposta é 33 graus ao norte do Equador, certo? E onde é isso? Jerusalém. Então este é o jogo final, pessoal. Os maçons vão criar inteligência artificial em Jerusalém. E isso se tornará o governo mundial. Novamente, isso é só uma teoria da conspiração. Não acredite nisso. Isso é só por diversão, tá? Mas se acontecer assim, então isso é interessante. Mas esse é o grande plano: criar um governo mundial em Jerusalém. E onde fica o centro desse governo mundial? O Templo de Salomão. Porque os maçons acreditavam que o fundador deles foi quem construiu o Templo de Salomão. Então, ao recriar o Templo de Salomão, você fecha o ciclo. Tá. Então, isso é muito complicado. E eu não quero errar em muitas coisas. Mas essa é a ideia geral. E o que podemos ver é que todos os caminhos levam a Jerusalém. Agora, esse é o caso. Então isso nos ajuda a entender certas coisas sobre o mundo que, de outra forma, não fazem sentido nenhum. Tudo bem, então vamos repassá-los. A primeira coisa que não faz qualquer sentido é a guerra americana contra o terror. Sim, eu entendo que a América foi atacada no 11 de setembro. Eu entendo isso. Mas por que eles tiveram que atacar a Líbia e o Iraque e todos esses outros lugares que não têm nada a ver com a Al-Qaeda? E a resposta é que eles estão tentando criar algo chamado Projeto Israel Maior. Eles estão tentando fazer Israel se tornar parte judaica, a grande potência no Oriente Médio. Porque isso é importante em todas as sociedades secretas.
Israel deve se tornar a potência dominante no Oriente Médio. Certo? Então isso nos ajuda a entender por que a guerra contra o terror aconteceu do jeito que aconteceu. Esse é um número um. Número dois é que, agora mesmo, a América está ameaçando atacar o Irã. Por que eles fariam isso? Porque, para que a Pax Judaica possa surgir, o Irã precisa ser eliminado da equação. O Irã precisa ser destruído. Então, se isso acontecesse, não haveria desafio ao poder da Pax Judaica. Faz sentido. A terceira coisa é: o Vale do Silício é. Aí. Então, agora você tem IA, ChatGPT, que não faz realmente nada. Ela cria imagens legais no seu computador e ajuda você a trapacear na escola. É mais ou menos isso. Não faz realmente mais nada. E se você não vai à escola, então você tem. Porque eu estou usando o ChatGPT. E você não vai pagar muito dinheiro por isso. Então a IA é um beco sem saída. Mas ao mesmo tempo, em todo mundo está gastando bilhões, trilhões de dólares em centros de dados. Certo? Então todo mundo está investindo dinheiro em IA. Mas aí você pensa, bem, como se faz dinheiro com isso? Se você acha que a resposta é você usar IA, é difícil ganhar dinheiro com isso. Mas se a resposta é criar um estado de vigilância com IA, isso faz muito mais sentido. Então, o que é um estado de vigilância? Muito fácil, pessoal. Nós temos isso na China, certo? É identidade digital e moeda digital. E a ideia é que tudo que você compra, tudo que você faz será rastreado. E assim eles podem criar um perfil sobre você. Esse perfil dirá ao governo quem você é, como você se comporta, o que você pensa. Não só isso. O governo também pode manipular como você pensa, como você se comporta, certo? E isso é, claro, chamado de marca da besta. Certo? E é isso que o Pax 3DK é. O Pax 3DK é um sistema global de vigilância por IA. Ele também nos ajuda a explicar a imigração na Europa. Porque a guerra ao terror. Vocês enviaram esses milhões de refugiados da Líbia, da Síria, do Iraque para a Europa, o que está causando muitos conflitos na Europa. Por que isso aconteceria? Bem, para que o Pacto Judaica se concretize, você precisa destruir o mundo. Certo? Então, não estou dizendo que isso é verdade, mas estou dizendo que, se o objetivo for o Pax Judaica, isso nos ajuda a conectar os pontos. Isso nos ajuda a explicar por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão. Certo? Além disso, a última coisa é o antissemitismo. Certo? Então, você pode ter notado, se estiver online, as pessoas não gostam dos judeus. É. Isso surge do nada. Depois de 7 de outubro, você tem antissemitismo por toda a internet. Agora, eu já critiquei Israel antes, tá? Mas antissemitismo não é a mesma coisa que antisionismo. Certo? Sionismo é a crença de que Israel é o povo escolhido e a terra prometida e tudo isso. Tá. O judaísmo, como religião, é perfeitamente aceitável. Então, por que as pessoas não se importam com a diferença entre antisionismo e antissemitismo? Tá. E você pode argumentar que é tudo intencional. Porque lembre-se, parte do plano é forçar os judeus a retornar a Israel. Isso é muito importante para o plano dar certo. Tá. É fundamental. É por isso que você está vendo tanto antissemitismo no mundo hoje. E a última coisa. Claro, isso é algo que vamos discutir. É Budo. Algo chamado novilhas vermelhas. Então, novilhas vermelhas são vacas vermelhas que são perfeitamente geneticamente modificadas.
E você precisa das novilhas vermelhas para. Você tem que sacrificar as novilhas vermelhas para purificar o terreno a fim de reconstruir o templo de Salomão. E adivinha só, eles já sacrificaram as novilhas vermelhas. Então parece que tudo está no lugar. Certo, eles estão avançando para a Pax Judaica. Certo, então vamos discutir o que vai acontecer no curto prazo e no longo prazo, se a Pax Judaica realmente for o objetivo final. Tá. Então, quando você tem Israel lutando guerras em todos os lugares, tá? O principal inimigo agora é o Irã. Na Europa, você tem os europeus. Europeus prestes a entrar em guerra com a Rússia. Na Ucrânia, a América agora está ameaçando atacar a Venezuela. A América do Sul, vocês têm 10% da Marinha dos Estados Unidos no Caribe. Eles estão prestes a atacar a Venezuela. Vocês têm a China. O Japão em conflito. Vocês têm a Índia aqui e tem a África. Então, o que vai acontecer no curto prazo? Bem, o que sabemos é que a Europa está planejando entrar em guerra com a Rússia. A Europa está prestes a entrar em guerra com a Rússia. Ao mesmo tempo, vocês têm muitos imigrantes na Europa. E isso vai criar guerras civis na Europa. Certo? Guerra civil. Então você tem tanto guerra com a Rússia quanto guerra civil. Então a Europa está ferrada, certo? A América tem a mesma situação em que a divisão esquerda e direita está tão polarizada que eventualmente vão à guerra. Se você ler as notícias, pode ter ouvido sobre os tiroteios em Brown Universidade, assim como físicos do MIT que foram baleados. Certo? Então, a violência aleatória vai ser cada vez mais comum nos Estados Unidos. E você pode argumentar que tudo é deliberado porque a ideia é esta. Digamos que você tem um pote. Você coloca formigas vermelhas no pote e formigas pretas no pote. Elas se dão bem. Mas você pega o pote e o sacode. E agora elas estão em guerra umas com as outras. É isso que está acontecendo com a esquerda e a direita. Elas realmente não se gostam. Elas não conversam umas com as outras e se recusam a debater umas com as outras. Mas elas não vão lutar umas com as outras a menos que haja violência. Esse caso, a mentalidade tribal deles toma conta e eles começam a se matar uns aos outros, certo? Então, vamos esperar uma guerra civil. Nos Estados Unidos, então, os americanos vão começar a atacar a Venezuela e possivelmente outros países dentro da América. Então a América vai passar por um mau momento, certo? China. Sim, quero dizer, Japão, China e Índia, eles vão todos ter conflitos entre si, mas, além disso, o que devemos esperar é que a América comece a impor embargo à China, significando que a América usa seu poder naval para bloquear a China de acessar recursos, mais mares. E a China importa a maior parte do seu petróleo e muito da sua comida. Então, se houver um bloqueio da China, pode-se esperar que a economia chinesa realmente sofra. E então, o que podemos esperar que aconteça é que a América, em algum momento, vá à guerra com o Irã. Isso destruirá ambos os países. O Irã não perderá essa guerra, mas também não a vencerá porque a América vai simplesmente bombardear o Irã sem piedade. Vai mandar o Irã de volta décadas no tempo. Mas a América perderá essa guerra. Mas isso é importante porque, se a América perder essa guerra, será forçada a sair do Oriente Médio. E uma vez forçada a sair do Oriente Médio, todos os seus ativos militares vão para Israel, o que cria a Pax Judaica. Faz sentido, pessoal? Esse é o plano. Agora você tem a Pax Judaica. E o que a Pax Judaica fará?
é começar a controlar o mundo. Porque através do caos e do conflito, a Pax Judaica pode ganhar muito dinheiro, certo? Porque a Pax Judaica, o que vai acontecer é que você terá essas empresas de tecnologia como o Google, que vão se mudar para a Pax Judaica e construir um estado de vigilância global. Em guerras civis, você precisa de IA para controlar as pessoas. Se você vai à guerra com a Rússia, você precisa de armas, mas você também precisa de financiamento. Então, você pode esperar que muitos bancos se mudem para Israel e é possível que Israel se torne agora a moeda de reserva global, porque todo mundo está negociando com Israel. Onde você precisa trocar seus recursos, certo? Petróleo, energia e grãos, ok? Então, a Rússia controla um terço dos carboidratos do mundo. Adivinha só, pessoal. Israel controla a África. Então, o que vai acontecer é que a Rússia e outros países vão assinar um acordo comercial com Israel. E Israel se torna o centro do comércio global. Ok? Faz sentido. Então é assim que a Pax Judaica vai. O cara. E lembre-se de que Israel tem a melhor agência de inteligência do mundo, o Mossad. E o que eles podem fazer é circular pelo mundo e criar o máximo de caos possível. Então, enquanto o mundo está em chamas, Israel, Pastor Jacob, está lucrando. E é assim que o futuro parece pelos próximos 10, 20 anos. E isso vai levar à ascensão do anticristo, que tomará o controle da parte judaica e forçará o mundo a, eventualmente, atacar Israel em algo chamado Guerra de Gog e Magog. E isso vai levar à segunda vinda de Jesus. Então esse é o grande plano, certo? Certo. Alguma pergunta? Faz sentido para vocês. Eu sei que é maligno. E sabe de uma coisa? Eu posso ser um completo idiota, certo? Eu poderia simplesmente fazer tudo desmoronar. Mas você tem que se fazer 3 perguntas. Ele conecta o passado. Ele explica o que aconteceu no passado. Ele explica o que está acontecendo hoje. E essas coisas acontecerão no futuro. Então ainda não vivemos o futuro. Mas você pode ver as tendências. Sim, Vicente. Pode falar. Eles vão, como Deus, criar vidas e criar inteligência artificial em Jerusalém. Mas acho que, como o ChatGPT, eles já criam inteligência artificial no Vale do Silício. Tudo bem, ChatGPT não é inteligência artificial. É um LLM. Tudo bem. Tipo, inteligência artificial é um pensamento consciente, força senciente. Isso é como Deus. Então eles estão tentando criar Deus em Jerusalém, fora do templo de alguém. Isso faz sentido. Tudo bem. Mais alguma pergunta antes de... Como todo mundo. Certo. Tudo bem, pessoal. A Terra Prometida. Este é o projeto Grande Israel. Certo. É o que Yahweh prometeu a Abraão na Bíblia. Como vocês podem ver, é bem grande. É todo o Oriente. Vai do Nilo ao Eufrates. No Iraque. Tá, é uma área enorme e se você disser que os israelenses querem alcançar o projeto do Grande Israel, eles te chamam de teórico da conspiração, tipo, nós não queremos isso, tá, mas explica. Duas coisas para mim. Primeiro, porque o mapa do Grande Israel está no ombro de um soldado da IDF, tá, esses são soldados israelenses e eles usam o distintivo do projeto Grande Israel, tá, este é o mapa do projeto Grande Israel, tá. Além disso, se você olhar para a bandeira de Israel, há duas linhas azuis, certo? Essas representam rios, o Nilo e o Eufrates, certo? Então, se é uma teoria da conspiração, então como você explica essas duas coisas? Certo? Mas eu quero argumentar para você. Sabe o que? Pax Judaica. Não se trata de Israel ou do projeto Grande Israel. O que é, no final das contas, é uma aliança de capital transnacional. Multinacionais como o Google e Meta. E agências de inteligência que estarão sediadas em Jerusalém. Ok?
Então sociedades secretas estarão sediadas em Jerusalém. E elas a usarão como sede para sua conspiração global. Eles lucrarão com o caos e os conflitos ao redor do mundo, porque acham que isso é o cumprimento da profecia. Mas isso não significa necessariamente que judeus estarão no comando. Faz sentido, pessoal. Então é uma ideia muito mais complicada do que as pessoas pensam. Certo. Então de onde vem essa ideia idiota? Bem, na verdade começa com Isaac Newton. Então eu acho que Newton você aprende sobre ele em física. Aula você aprende que ele é um dos fundadores do cálculo. Você aprende sobre mecânica newtoniana, ok? Mas na verdade essas são apenas projetos paralelos dele. Isso não era o foco dele. Ele passou a maior parte da vida dele focado em ler a Bíblia para entender o grande plano de Deus. E ele escreveu um livro chamado Observações sobre as Profecias, de Daniel e o Apocalipse de São João. Ok? Era aí que estava o foco dele. E ele acreditava que encontrou a Bíblia codificada. E ele era membro de sociedades secretas. Ele era membro da elite britânica. E se alguém como Isaac Newton está te dizendo, é isso que a Bíblia diz. E esse cara que inventou o cálculo e que desenvolveu as 3 leis do movimento, você provavelmente acreditaria nele. Ok? Mas o cara era louco. Tudo bem. Então o que ele fez foi só olhar certas seções da Bíblia e juntá-los em uma história. E assim é Ezequiel 37. E Ezequiel 37 diz que o Senhor Deus diz ao profeta Ezequiel que: sim, eu dispersei o povo de Israel, mas agora eu os reunirei. E então eu farei a sua nação grande. Eu farei flores desabrocharem. Eu farei a sua cidade próspera. E isso tudo está na Bíblia. Ezequiel 38 diz que eventualmente haverá uma guerra de Gog e Magog quando Gog e Magog virão invadir Israel. Mas Deus virá e defenderá Israel e ele destruirá Gog e Magog. E se você ler a Bíblia, não temos tempo para ler a Bíblia, mas é uma linguagem realmente violenta. Então, os israelenses acreditam que para o céu vir, primeiro deve haver o inferno na terra. Tudo bem. O plano de Newton para forçar a segunda vinda. E isso se torna a base da maçonaria. Os maçons foram realmente inventados em ordem para promover o plano da segunda vinda. Os maçons surgiram primeiro na Inglaterra. Mas para onde eles foram depois? Eles foram para a América. Muitos dos pais fundadores da América, incluindo Benjamin Franklin, George Washington, eram maçons. Então, a América foi fundada de muitas maneiras para realizar esse plano. Então, qual é o plano? Você tem a primeira reconstituição da nação de Israel. E fazê-la prosperar, certo? É realmente importante que ela se torne muito rica. Israel é um dos países mais ricos do mundo. Você tem que fazer a diáspora judaica retornar a Israel. E isso significa promover a prosperidade. Mas você também tem que promover uma conspiração judaica. Então, enquanto você deixa os judeus ficarem ricos no Ocidente, você também promove a ideia de que os judeus controlam o mundo. Tudo isso faz parte desse plano. Você tem que reconstruir o Templo de Salomão. Você tem que ter a guerra de Gog e Magog. Você tem que ter o anticristo. Você tem que imigrar, certo? E isso forçará Jesus a retornar e inaugurar a Era do Milênio. Faz sentido. É um plano grandioso. E infelizmente, a maioria dessas coisas foi alcançada. Estes são os maçons. E a liderança máxima está focada em alcançar este plano desenvolvido por Newton. Eventualmente, o que acontecerá é que Adam Weishaupt fundará os Illuminati com Jacob Frank. E eles infiltrarão os maçons. E porque os maçons permitem que Adam Weishaupt e os Illuminati se infiltrem nos maçons? Porque os judeus são uma parte importante deste plano. Eles precisam de judeus no lugar. Eles precisam de judeus para voltar a Jerusalém e construir a nação de Israel e conquistar o mundo para que este plano funcione. Tá. Então é uma aliança entre os maçons e os Illuminati. Este é Rothschild. E Rothschild estabelecerá muitas ramificações por toda a Europa. Jacob Frank, já discutimos no passado. Mas esta é uma grande aliança, tá? Tudo bem. Uma vez que entendemos que é o segredo das sociedades e seu grande plano em ação. Agora isso nos ajuda a entender por que as coisas saíram como saíram. Por exemplo, agora entendemos de onde vem a filosofia britânica. Discutimos na última aula sobre John Locke, David Hume, Bentham, Mill, Marx, Darwin. Tá. Esses são todos pensadores patrocinados pela Grã-Bretanha para promover uma certa compreensão do mundo que é materialista e que construirá a base
para a segunda vinda, tá? Então John Locke disse: a propriedade privada é o que importa. David Hume: a filosofia é inútil. Não pense em Deus. Apenas foque na riqueza material. Jeremy Bentham: a utilidade é tudo, tá? Como sabemos o que é bom, o que é certo? Se beneficia alguém, tá? John Stuart Mill: a liberdade do indivíduo é tudo. Coisa. Então, garantindo que as pessoas sejam individualmente felizes, em vez de serem espirituais. Karl Marx: liberdade do indivíduo da necessidade material. Charles Darwin: o homem é um macaco, tá? Então isso promove uma visão de mundo específica que ajudará a promover a segunda vinda. Tudo bem. Olha só. Se você olhar só para a ciência, há certas coisas que eles estudam e certas coisas que eles não estudam. Por exemplo, eles passam muito tempo estudando física de partículas. Quem se importa? Posso... Quem se importa com física de partículas? Eles gastam bilhões, trilhões de dólares nessa coisa estúpida. Eles constroem algo chamado acelerador de partículas do ser para descobrir o que é o átomo subjacente. Tá. É realmente importante. Não é resolver a pobreza mundial mais importante. Não sei. Você pode pegar todo esse dinheiro que gasta nesse acelerador e garantir que todo mundo no mundo tenha o suficiente para comer. Mas eles não querem fazer isso, tá? Você também tem que focar no espaço exterior, tá? Então a própria direção da ciência é muito, muito específica. Eles estão tentando alcançar uma compreensão materialista do mundo. E também, se você tentar, esse é o colisor. Eu não entendo por que estão gastando 200 bilhões nessa coisa estúpida. Esse é o colisor atual. LHC. Na Suíça. E agora vão construir um maior. Você viu quão grande ele é, né? O que eles estão tentando fazer aqui? Eles estão realmente tentando descobrir física de partículas. Talvez, talvez não. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. Jacob Frank. O que Jacob Frank nos diz é agudo. Que existem dimensões diferentes. Certo? E outra dimensão é o grande irmão, que é amigo dele. Mas ele está preso na dimensão dele. Ele está tentando vir para nossa dimensão. Mas precisa da nossa ajuda. Então, o que um certo acelerador de partículas está tentando fazer? Ele está realmente tentando física de partículas ou será que está realmente tentando quebrar as dimensões como fizeram com a bomba nuclear? Você entende? As pessoas acreditam que a bomba nuclear era realmente sobre criar um portal interdimensional para um grande irmão entrar. E agora as pessoas estão dizendo: será possível que o acelerador de partículas do CERN esteja tentando trazer esses demônios interdimensionais para o nosso mundo para nos conquistar? Para nos escravizar? Isso faria muito mais sentido do que física de partículas. Está bem, pessoal. Tudo bem, o que a ciência não estuda? Ela não estuda a consciência, que é o problema número 1 no mundo. Não seria bom saber como pensamos? Não seria bom saber como eu crio as ideias que crio em aula e ensiná-las a vocês? E como vocês respondem às minhas ideias? Ou isso é um problema muito mais básico do que física de partículas? Nós não fazemos isso, pessoal. Não há absolutamente dinheiro nenhum ou financiamento para o estudo da consciência, imaginação, intuição. Qualquer coisa no espírito material está como fantasmas ou espíritos. Nós não estudamos nada disso. Verdade religiosa. Também não estudamos bondade, felicidade e amor. Não estudamos o que é a base dessas coisas. Não nos importamos. Não estudamos telepatia, conexão. Não estudamos a inteligência dos animais e das plantas. Também não estudamos a arquitetura antiga e civilizações. Então, se você for a esses sítios antigos como Gobekli Tepe, já discutimos Gobekli Tepe antes. Só desenterramos 5% dele. Não nos importamos com o que está debaixo de Gobekli Tepe porque é possível que, se descobríssemos tudo, isso refutaria paradigmas tradicionais do mundo, incluindo a evolução. Então, a ciência se concentra em espalhar um paradigma particular sobre o mundo e descartar tudo mais. Então, por que isso? Outra coisa realmente interessante sobre a ciência é que ela não melhorou realmente nos últimos 50. Estamos gastando bilhões. $200 em ciência. Mas nós não melhoramos a ciência tanto assim. Não houve grandes descobertas. E há 3 razões para isso. Tá. A primeira é a especialização. Você só pode se concentrar em um problema muito específico. E sem generalistas. Sem poder pensar na ciência de forma muito ampla. É difícil fazer novas descobertas. Tá. A outra coisa é que você tem uma burocracia muito rígida. Então, como cientista, você passa a maior parte do tempo solicitando financiamento. Você na verdade não passa a maior parte do tempo tentando resolver os problemas do universo.
A terceira coisa é o credencialismo, onde se você não tem um PhD específico e não pertence a uma grande universidade de pesquisa, você não pode falar sobre ciência. Tá. Então, por causa dessas três razões, é difícil fazer ciência. É difícil descobrir a verdade. E essa é a intenção. A intenção é impedir as pessoas de descobrirem a verdade do mundo. Tá. Agora, a ciência não é muito boa em criar coisas novas, mas é muito boa em falsificar coisas. Certo? É muito bom em falsificar coisas. Além disso, é possível que eles falsifiquem algo, como uma invasão alienígena. A ciência é muito boa nisso. Não é boa em criar naves espaciais, mas é boa em falsificar naves espaciais. Há uma diferença. Tudo bem. Então este é Thomas Kuhn. E ele escreveu algo chamado A Estrutura das Revoluções. E ele apenas diz que é natural. Para paradigmas, novas ideias. Leva um tempo muito longo para os paradigmas tomarem forma. Mas se for assim, como explicamos Einstein? No momento em que ele propôs a relatividade, bum, ele ficou famoso. Famoso no mundo todo, certo? Como você explica Darwin? No momento em que ele propôs a evolução, bum, ele ficou famoso no mundo todo. É realmente estranho dessa forma, certo? E uma explicação é que sociedades secretas controlam o mundo. Elas têm uma certa escatologia. E estão promovendo coisas que avançam sua escatologia. E é assim que o mundo funciona, certo? Então, se você acha. Certo, tudo bem. Também discutimos na última aula a ideia de como um speak. Não compramos esse judeu na Grã-Bretanha que se torna o primeiro primeiro-ministro judeu. Benjamin Disraeli. E é sobre como os judeus controlam o mundo. E nós ficamos tipo, porque isso está acontecendo. E eu disse, porque faz parte do plano. Porque não só os judeus devem prosperar no Ocidente, mas as pessoas devem pensar que eles fazem parte de uma grande conspiração. Certo? Porque o objetivo final é o antissemitismo. E forçá-los a retornar a Israel. Certo. Certo. Então, com esse plano em andamento, obviamente as sociedades secretas não podem elas mesmas sair e propor esse plano. As sociedades secretas. Então elas têm indivíduos diferentes fazerem isso por elas. Esse é Theodor Herzl, que é considerado o fundador do sionismo. A ideia do sionismo é que os judeus merecem sua própria pátria, de preferência na Palestina, atual Israel. E ele escreveu um livro chamado O Estado para os Judeus, certo? E ele foi fortemente promovido em 1896. Você também tem algo chamado a Bíblia de Scofield, que é para pegar o plano de Newton e invertê-lo. E então, explicar como a Bíblia e o plano funcionam juntos, certo? E isso é chamado premilenial dispensacionalismo. Não se preocupe com a ideia, certo? Certo. Então, 1917, você tem Lord Rothschild. Wolford. O governo está enviando uma carta a Lord Rothschild dizendo: tenho o prazer de permitir que você crie uma pátria para os judeus. Então, novamente, isso faz parte do plano em que os britânicos querem criar Israel, mas estão culpando os judeus por isso. Que são os judeus que querem criar Israel. Tá bom. Então, em 1948, eles criam a nação de Israel. Tá bom. Esse é Theodor Herzl. E lembre-se, tá bom. A nação de Israel não faz parte desse grande plano. É o que os judeus aspiram. É o que os judeus querem. Tudo é iniciado pelos judeus, tá? Isso é realmente importante. Tá bom. Agora, uma coisa que eles dizem. Uma coisa que os israelenses dizem é que nós merecemos a Palestina porque essa é a promessa que Deus nos fez na Bíblia. Nós somos descendentes dos israelitas. Nós somos hebreus. Somos todos do mesmo sangue. Agora, a grande coisa sobre os e é por isso que tem um tremendo respeito pelos judeus. São esses intelectuais judeus. Eles estão, antes de tudo, comprometidos com a verdade. Então, esse é o autor Kessler, que é um intelectual judeu. E ele escreveu algo chamado a 13ª Tribo. E este livro, o que ele nos diz é: isso é uma bobagem. Os judeus, a maioria deles não vem de Israel. Eles não vêm do Oriente Médio. Eles vêm da Ucrânia. Certo? E isso é chamado a 13ª Tribo. E explica como.
O que aconteceu? Então, Amber, você poderia ler, por favor? Tudo bem, você poderia ler essa passagem, certo? No início do século VIII, o mundo estava polarizado entre as duas superpotências representando o cristianismo e o islamismo. Esses dois poderes são o Império Bizantino assim como o Califado Abássida, certo? Suas doutrinas ideológicas estavam soldadas ao poder político perseguido pelos métodos clássicos de propaganda, subversão e conquistas militares. O Império Khazar representava uma terceira força, que se provara igual a qualquer uma delas, tanto como adversária quanto como aliada, mas só poderia manter sua independência, aceitando nem o cristianismo nem o islamismo, pois qualquer escolha subordinaria automaticamente a autoridade do imperador romano ou do califa de Bagdá. Certo, você entendeu? É muito. Você tem esses três poderes na Eurásia. Você tem os bizantinos. E você tem os opostos, certo? Os cristãos. Os muçulmanos e esses são as duas religiões dominantes e os casares. Acham que são uma potência e se converterem. A outra pagã, se converterem ao cristianismo, agora tem que obedecer. Aos bizantinos, obedecem. Se converterem ao islamismo, não obedecem aos opostos. Eles não fazem nenhuma das duas, certo? Então escolhem outra religião, que é o judaísmo. Exato, e faz sentido porque o judaísmo. O judaísmo é a primeira religião. É do judaísmo que vem o islamismo e o cristianismo. E, portanto, o judaísmo é superior. E, portanto, o nosso é superior, ok? Isso faz todo sentido, certo? Continue. Não faltaram esforços de nenhum dos tribunais para converter os casares ao cristianismo ou ao islamismo. Mas tudo o que resultou foi a troca de cortesias diplomáticas, casamentos dinâmicos entre famílias e alianças militares mutáveis baseadas em interesses mútuos. Confiante em sua força militar, o reino Khazar, com seu interior de tribos vassalas, estava determinado a preservar sua posição como a terceira força, líder das nações não alinhadas das estepes. Então o Império Khaz também é muito ambicioso. Ele se vê como uma grande potência. Eventualmente quer unir as diferentes tribos de subnações e conquistar o mundo. Mas para fazer isso, precisa de uma identidade própria distinta. Então não vai se converter ao cristianismo ou ao islamismo. Tchau. Continua. Ao mesmo tempo, há contatos íntimos com os negócios. Bizâncio e o califado ensinaram aos casares que seu xamanismo primitivo não era apenas bárbaro ultrapassado em comparação com as grandes crenças monoteístas, mas também capaz de conferir às lideranças a autoridade espiritual legal que os governantes das duas superpotências teocráticas, o califa e o imperador, desfrutavam. No entanto, a conversão a qualquer uma das crenças teria significado submissão, o fim da independência, e assim teria frustrado seu propósito. O que poderia ser mais lógico do que adotar uma terceira crença, que não se comprometia com nenhuma das duas, mas representava a venerável base de ambas. Tá bom, essa é uma ideia muito simples. O monoteísmo é muito importante porque, se um Deus dá autoridade suprema a uma pessoa, o que permite a criação de um império, certo? Caso contrário, todo Deus é igual e você tem muitos deuses. Então é importante ter um só Deus. Você tem três religiões que celebram um só Deus. Você tem o Islã, que está indo muito bem. Que está indo realmente bem. Você tem o judaísmo. E ninguém está praticando o judaísmo. Então vamos simplesmente tomá-lo para nós. Muito simples, ok? Então isso foi uma conversão em massa de um povo inteiro ao judaísmo. Faz sentido. Tudo bem. E é assim que o mapa fica. Como você pode ver, é uma área enorme. Esta é a Ucrânia, ok? Ucrânia moderna, o Império Khazar. Depois você tem os bizantinos. E você tem os abássidas. E os cazares se viam como iguais a ambos. Eles querem manter uma identidade separada. Eles não querem ser absorvidos por nenhum dos impérios. Este é outro mapa que mostra a Casária. Tudo bem. Você pode continuar lendo. A única misericórdia. A única misericórdia mostrada pela história aos que fugiram ou foram forçados a isso era a existência de Casária, tanto antes quanto depois da conversão. Ok, então não. Então os judeus estão sendo perseguidos na Europa o tempo todo. Eles não têm para onde ir exceto Casária, que agora é a pátria judaica. E os judeus sabem sobre Caesarea porque são comerciantes. São mercadores. Fazem parte da diáspora. Então a informação está se espalhando sobre o Caesarea e eles todos vão para lá e esses judeus são altamente intelectuais e eles trazem suas práticas culturais para a Casária. Também discutimos isso antes. O que é uma pessoa judaica?
Uma pessoa judaica não é alguém que nasce judeu. Uma pessoa judaica é alguém que lê a Bíblia e aceita as práticas culturais dos judeus e, portanto, é realmente fácil se tornar um judeu. Continue. Antes, era um refúgio para refugiados. Depois, tornou-se uma espécie de lar nacional. Os refugiados eram produtos de uma cultura superior e foram, sem dúvida, um fator importante na criação daquela visão cosmopolita, tolerante. Veja qual impressionou tantos cronistas árabes citados anteriormente. Sua influência e, sem dúvida, seu zelo proselitista. Esta foi uma era em que converter os incrédulos pela força ou pela persuasão era uma preocupação primordial, e os judeus também se dedicavam a isso. Como mostra o fato de que desde o reinado de Justiniano, a lei bizantina ameaçava severos castigos por a tentativa de converter cristãos ao judaísmo, enquanto para os judeus, a perseguição a convertidos ao cristianismo. A pena era a morte na fogueira. Afiada P25. Teria-se feito sentir primeiramente na corte entre os principais nobres. Eles podem ter combinado em seus esforços missionários argumentos teológicos e profecias messiânicas com uma astuta apresentação das vantagens políticas que os casares obteriam ao adotar uma religião neutra. Os exilados também trouxeram consigo as artes e ofícios bizantinos, métodos superiores em agricultura e comércio, e o alfabeto hebraico quadrado. Então, não só os casares queriam sua própria religião, que fosse distinta dos abássidas, mas eles também queriam as habilidades, o conhecimento, a cultura, a ciência, a medicina que os judeus trariam consigo. Então, esse casamento fazia todo sentido. Então, de uma perspectiva lógica, isso faz todo sentido. Infelizmente, você não tem permissão para discutir, porque isso é embaraçoso para a nação de Israel. Eles não estão dizendo que isso não aconteceu porque há todas as evidências sugerindo que foi exatamente isso. Eles estão dizendo que você não tem permissão. Ok. Tudo bem. Pode continuar lendo. Eticamente, as tribos assírias. Eticamente, as tribos semitas na água. Então o casaria existiu por um longo tempo. Alguns, mas eventualmente eles são conquistados pelos mongóis. E os mongóis são ferozes. Eles estão matando muito. Então esses casares não têm escolha, a não ser emigrar para o leste asiático. Para a Europa Oriental. E eles se tornam os judeus europeus, tudo bem? E daí? O que Kessler vai fazer é mostrar evidências para sugerir que todos vieram de um só lugar. Todos esses diferentes judeus europeus. Eles têm práticas culturais semelhantes. O que significa que se originaram de um lugar semelhante. Você pode continuar. Epicamente. As tribos semitas nas águas do Jordão. E as tribos turco-cazares no Volga eram, é claro, quilômetros distantes. Mas tinham pelo menos dois importantes fatores formativos em comum. Cada uma vivia em uma junção focal onde as grandes rotas comerciais, que conectam leste e oeste, norte e sul se cruzam. Uma circunstância que os predispunha a se tornarem nações de comerciantes, de viajantes empreendedores, ou cosmopolitas sem raízes. Como a propaganda hostil os rotulou de forma pouco afetuosa. Mas ao mesmo tempo, sua religião exclusiva fomentou uma tendência de se manterem unidos e coesos, de estabelecerem suas próprias comunidades com seus próprios lugares de culto, escolas, bairros residenciais e guetos, originalmente autoimpostos, em qualquer cidade ou país onde se estabeleceram. Essa rara combinação de desejo de viajar e mentalidade de gueto, reforçada por esperanças messiânicas e orgulho de raça eleita, compartilhada tanto pelos antigos israelitas quanto pelos casares medievais, embora esses últimos rastreiem sua descendência não a Sem, mas a Jafé. Então, geneticamente falando, os casares e os israelitas não têm nada em comum. Tá. Mas eles compartilham parte de sua cultura. E é isso que somos, no final das contas. Somos um produto da cultura, em oposição a. Esses são caraítas basicamente na Ucrânia. E como você pode ver, eles são judeus. E eles praticam. Pratique a versão casariana do judaísmo, está bem? A primeira impressão, está bem? A primeira impressão que se tem é uma semelhança impressionante entre certas posições privilegiadas ocupadas pelos casares judeus na Hungria e na Polônia naqueles primeiros dias. Tanto as fontes húngaras quanto as polonesas se referem a judeus empregados como mestres de casa da moeda, mestres de casa da administradores da Receita Real, controladores do monopólio do sal, cobradores de impostos e agiotas. Isto é,
Esse paralelo sugere uma origem comum daquelas duas comunidades imigrantes. E como podemos rastrear a origem da maioria? Da judeus húngaros ao nexo magiar casariano. A conclusão parece evidente por si só. Está bem, tudo bem. Está bem, isso não faz sentido. Está bem. Há muita evidência que sugere, tipo, que os casares eram judeus. E isso é importante entender porque, adivinhe só, os judeus casares, eles vão dominar a Europa. E você tem três tipos diferentes de judeus. Você tem os judeus sefarditas, que basicamente são os judeus que foram expulsos da Espanha. Esses são judeus de verdade. Você tem os judeus Mazahij que estavam no mundo islâmico. Novamente, esses são judeus de verdade. Os azuis. Esses judeus askenazitas. Eles não são judeus de verdade. Eles são convertidos. Isso é algo que você não pode discutir de jeito nenhum, embora a evidência seja tão clara. O outro problema com os askenazitas é que eles representam 80% de todos os judeus no mundo hoje. Certo? E então você vai ao assunto e eles dizem: nós estamos aqui porque isso é o que Deus prometeu a nós. Isso é besteira. Mas não, você não precisa discutir, embora a evidência seja clara. Certo? Certo. Então essa conspiração também nos ajuda, novamente, a explicar o assassinato de JFK. Certo? Tudo bem. Além disso, este é um livro, Kinky. Você pode lê-lo online por conta própria. É de Dowdate Hoffman. Ele aborda o que os maçons querem matar. JFK. As ideias de sacrifício ritual por trás disso. Tudo bem. 11 de setembro. Certo? Por que 11 de setembro aconteceu? Porque faz parte desse grande plano. 11 de setembro aconteceu. Porque a América precisava ir ao Oriente Médio e destruir o Oriente Médio para criar a Pax Judaica. E é exatamente o que eles fizeram. Novamente, a Al-Qaeda é, sim. Eu entendo que a Al-Qaeda fez o 11 de setembro. Mas então por que tiveram que destruir a Líbia? Por que tiveram que destruir o Afeganistão, o Iraque e a Síria? Então, e o último lugar que eles precisam destruir é o Irã para alcançar o projeto Pax Judaica. Tudo bem. ISIS, rapazes. O ISIS é, sabe, esses muçulmanos fanáticos. E eles odeiam Israel. Mas nunca atacaram Israel. Eles nunca na sua história atacaram Israel. É por isso que provavelmente são controlados pelo Mossad. E esses tipos andam por aí a destruir todo o Médio Oriente. Mas nunca atacaram Israel. É mesmo estranho como isto acontece. E toda essa guerra contra o terrorismo que faz é criar todos esses milhões de migrantes para a Europa, que está a desestabilizar a sociedade europeia e essas sociedades. A Líbia era outrora uma sociedade de classe média próspera. E agora tens esses mercados de escravos, tens esses milhões de africanos que são vendidos como escravos na Líbia. É uma anarquia agora. Ok. Então, 2015. Tens todos esses imigrantes a ir para a Europa. E os europeus não queremos esses imigrantes porque, ó, o que vamos fazer com esses imigrantes? São ou não temos o dinheiro. Não temos o sistema em ordem para acomodar esses imigrantes. E Angela Merkel, que é a líder da Europa neste momento, a chanceler alemã, nós podemos fazer isso. Pessoal, nós podemos fazer isso. E virou um incêndio. No lixão, certo? E tipo, pessoal, em 2000, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo mundo sabia que se você trouxesse milhões de imigrantes que não falavam inglês, não compartilhavam os valores culturais europeus e que não tinham muita educação, isso ia acontecer. Os europeus não são tão abertos quanto os americanos. E até esses imigrantes estão causando problemas na América. E em nenhum momento os europeus disseram: foda-se, América. Vocês fizeram isso conosco. Em nenhum momento. E você poderia argumentar que talvez seja incompetência burocrática, mas ao mesmo tempo, também poderia fazer parte do grande plano para criar a Pax Judaica. Esse é 7 de outubro, quando o Hamas foi e matou muitos israelenses. E isso, claro, levou ao que está acontecendo em Gaza hoje. O que está acontecendo em Gaza hoje levou a todos esses protestos pela Palestina.
pelo mundo afora e há um aumento no antissemitismo. E esse aumento no antissemitismo ia levar a assassinatos pelo mundo. Então esta é a praia de Bondi em Sydney, Austrália, onde, se você leu as notícias, 2 apoiadores do Estado Islâmico mataram 15 judeus, celebrando um festival judaico na praia de Bondi. Honestamente, sinceramente, podemos esperar que mais disso aconteça no futuro. Você pode dizer que isso tudo é só um acidente. Ou você pode dizer, você sabe, é parte do plano. Rapazes, essas são as novilhas vermelhas. E essas novilhas vermelhas foram gastas. As pessoas gastaram milhões de dólares para, geralmente, criar novilhas vermelhas perfeitas. Porque a natureza não produz novilhas vermelhas perfeitas. O que as pessoas dizem? O boato é que essas novilhas vermelhas já foram sacrificadas. Então agora eles estão se preparando para reconstruir o Templo de Salomão, que será o local do governo mundial. Tá. Pax Judaica. Vamos para o Vale do Silício, tá? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk. Como eles se tornaram bilionários? Rapazes, eu não acho que eles sejam mais inteligentes que nós. Na verdade, eu não acho que isso seja inteligente, tá? Steve Jobs é um cara inteligente. Eu diria que Steve Jobs é um cara realmente inteligente. Mas esses outros caras são bem normais. Como eles se tornaram bilionários? Tudo bem. Então, Vale do Silício. As pessoas dizem que o Vale do Silício é o berço da inovação. Isso é completa e ultra besteira. O berço da inovação é o exército americano, porque eles gastaram bilhões de dólares em inovação. Então esses são computadores que eles desenvolveram para fins de guerra. Para a bomba nuclear. Para combater a Segunda Guerra Mundial. Para combater a Guerra Fria. Eles gastaram bilhões de dólares para desenvolver essa tecnologia. E então o que aconteceu foi que a tecnologia ficou cada vez menor. E tão menor que Steve Wozniak foi capaz de pegar essa tecnologia e criar seu próprio computador pessoal. Agora isso é meio estranho porque essa pesquisa e desenvolvimento foi financiada pelo governo americano. Como esse cara, Steve Wozniak, como ele foi capaz de pegar todo esse conhecimento? E então ele fazer seu próprio computador. O que o exército americano lhe deu? Na verdade, o que é realmente estranho é que enquanto Steve Wozniak estava construindo seu próprio computador, que se tornaria o computador Apple, ele trabalhava para a Hewlett-Packard. Em outras palavras, tudo o que ele fez deveria ter sido propriedade intelectual da Hewlett-Packard. E na verdade, Steve Wozniak disse ao seu chefe: escute, vocês me pagam. Vocês me treinam. Se vocês quiserem este PC, que eu vou criar, eu fico feliz em dá-lo a você. E a Hewlett-Packard disse a ele: não. Fique com ele para você. Isso é realmente estranho, pessoal. Que corporação é tão generosa? Por que eles fariam isso? Bem, há 3 boas razões, certo? A primeira razão é que se o exército americano promovesse computadores pessoais, todo americano no mundo diria: dane-se, certo? Vocês são do exército. Vocês são responsáveis pela guerra do Vietnã. São responsáveis por milhões de mortes ao redor do mundo. Porque eu pegaria um computador de vocês, sabendo que é do exército. Vocês vão usar um computador para me espionar. Cara, vocês vão usar esse computador para me transformar em um robô. De jeito nenhum eu vou tocar nesse computador. Mas ele vem do Steve Jobs. Isso é diferente, né? Steve Jobs, ele é um visionário. Ele é messiânico. Claro que eu compro este computador pessoal do Steve Jobs. Tá. O segundo é: neste momento da história, a América está em guerra com a União. Qual sistema é melhor? Comunismo ou capitalismo? Então você quer. Então se você disse isso, nós somos o governo e gastamos bilhões de dólares para construir essa tecnologia. Isso prova que o comunismo é melhor. Certo? Mas se for tipo, não, não, não. São esses caras trabalhando sozinhos no Vale do Silício. Na garagem. Eles têm todas essas ideias por. Isso prova que o capitalismo é melhor. Isso prova que o empreendedorismo é melhor. E o último motivo, e esse é o mais importante, é se o governo do Zé a construir esse conhecimento. Certo? Ele pertence ao povo americano. Então, como você monetiza? O conhecimento público. Você cria empresas privadas controladas por sociedades secretas. Isso faz todo sentido, né? E agora podemos entender todos esses caras. Bill Gates. 11 meses, eles são os homens de fém. Eles são apenas garotos propaganda. Eles não estão no comando. São dessas sociedades que estão no controle. Tá. Desculpe. Tudo bem. Outro exemplo é o Google. Então, o exército americano gastou bilhões de dólares, trilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes, para construir essa rede de fibra ótica, que é a base da internet. Com essa rede de fibra ótica, você não teria a internet. E então, esses 2 caras na casa dos 20 anos
tomaram conta dessa rede e criaram o Google. É a mesma coisa aqui. O governo gasta bilhões de dólares construindo uma rodovia. E então você aparece e diz: vou construir uma praça de pedágio. Mesma coisa. Porque eles foram autorizados a fazer isso. Mas não só isso. Mas agora eles estão devagar construindo a própria rede de fibra ótica submarina. Então eles estão basicamente privatizando essa rede criada pelo exército americano. Sim, eu entendo que eles estão gastando o próprio dinheiro para a rede. Mas é o exército americano que gastou o dinheiro dos contribuintes para construir, para fazer a P&D de tudo isso, tá? É aí que está o verdadeiro valor. Mark Zuckerberg, pessoal. Olha, ele não é tão esperto assim, tá? E olha, a outra coisa é, ele tinha 19 anos. Ele roubou essa ideia dos colegas de Harvard. E aí ele conseguiu bilhões de dólares de capitalistas de risco para começar o Facebook. Por que ele conseguiu esse dinheiro? Facebook não é uma grande ideia. É. Redes sociais. Ótimo. Mas quer? Eu também poderia começar uma empresa de redes sociais. Você poderia começar uma empresa de redes sociais. A outra coisa é, Yahoo em um momento ofereceu a esse cara US$ 1 bilhão para comprar o Facebook. Vamos te dar. É muito dinheiro, né? Você teria aceitado. Eu teria aceitado. Mas Mark Zuckerberg é tipo, não. Não saberia o que fazer com o dinheiro. Isso é retardado. Por que você começou o Facebook em primeiro lugar senão para ganhar dinheiro? Tá. Então você tem essas três perguntas. Primeiro, por que essas pessoas estão dando dinheiro para ele? Ele é só um cara de 19 anos. Ele é um desertor de Harvard. É só isso que ele é. Sem experiência, nada. A segunda pergunta é: se você é alguém tão jovem e tem tanto sucesso, você sofreria de hubris, de ego. Você comete muitos erros, certo? O cara nunca falhou na vida. A terceira coisa, claro, ego do. Eu entendo porque a Amazon, Google e Apple são bem-sucedidas. Ok? A Apple tem Steve Jobs. O Google controla a busca mundial. A Amazon controla a compra de coisas, certo? O que o Facebook faz? Ele não faz nada, certo? Então, como podemos explicar por que Mark Zuckerberg é tão bem-sucedido? Bem, há na verdade uma explicação. Isso, pessoal, ok? Tudo faz parte de uma. É possível, ok? Não estou dizendo que é verdade, mas tudo faz parte da grande conspiração para criar um estado de vigilância por IA, que é o que o Pax Judi quer. Esse cara, ok? Eles parecem exatamente iguais. Eles são iguais. Eles parecem clones um do outro. Sem personalidade, sem ideias próprias. Eles são só robôs. Como eles ficaram tão bem-sucedidos? É. E a OpenAI, adivinha só, pessoal, não ganha dinheiro. Mas ao mesmo tempo, recebe toneladas de dólares dos investidores para construir centros de dados. Tá. E esses centros de dados permitem que você faça imagens e vídeos realmente bonitos, online que não servem para nada. Tá. Porque todo esse dinheiro está sendo gasto, exceto um dia para criar um estado de vigilância. Tá. É isso que faz sentido. A ideia de que essas coisas existem para que você possa brincar no computador não faz sentido. Mas essas coisas existem para um dia ter controle total sobre o que você faz. O que você e como você. Isso faz sentido agora, tá? Pax Judaica. Tudo bem, Elon Musk. Eu entendo que milhões de pessoas adoram esse cara. Não sei como esse cara ganha dinheiro. Se você olhar para a Tesla e o Facebook, e você entrar e disser, existem essas duas empresas, Facebook e Tesla, você investiria nelas? E eu diria, não. Facebook não há modelo de negócios aqui. Eu não entendo porque as pessoas precisam de redes sociais. Eu não entendo como Mark Zuckerberg. Como ele vai ganhar dinheiro no futuro? Elon Musk. Ele ganha todo o seu dinheiro com subsídios do governo. A Tesla não ganha dinheiro nenhum, cara. E o cara é um idiota. Certo. É. Neuralink, certo. Porque ele está propondo o Neuralink. É parte do transhumanismo, certo. Tudo bem. Então Jacob Frank, pessoal. Tudo bem. Tudo remete a Jacob Frank. O que Jacob Frank acredita? Ele acredita que o que importa é, no fim do mundo, o espírito se torna carne. Entendeu? O espírito se torna carne. O que importa não é a mente. O que importa é a matéria. A segunda coisa que ele diz é: escute. Escuta, as tuas leis mandam-me jejuar, sofrer. Não quero dessa merda. Quero aproveitar a minha vida. Está bem. E a terceira coisa é que este mundo não pode ter sido criado por Deus. Foi criado por Satanás. Por que razão Deus nos deixaria morrer? Portanto, devemos desafiar Satanás vivendo para sempre. Está. Agora, se entendemos, Fran, entendemos a ideia do transhumanismo. Está bem. Esse é um tipo com seu próprio óleo biônico que grava coisas. Esse é um tipo com seu próprio braço.
Isto é uma nova tendência no futuro. O que é o transhumanismo? A capacidade de viver para sempre. Então este é o futuro que estamos a ver. Se fores uma pessoa rica, se fores uma pessoa, isto é o que vais experimentar. Vais experimentar longevidade, saúde e beleza. Vais ter transplantes de órgãos que te mantêm jovem. Vais ter terapia de células estaminais para reparar qualquer cancro, qualquer doença. Você tem terapia genética, você tem transfusão de sangue, você tem corpos de reposição, ok, você vai ter 20 anos. Para sempre você tem um sexo incrível, você vive para sempre, ok. Isso é se você for um bilionário, todo mundo mais azar. Primeiro de tudo, você se torna um ciborgue. Onde você está agora especializado para certas funções, ok. Eles vão colocar microchips no seu corpo para você se tornar um contador melhor. Eles vão transformar seus braços em ciborgue. Braços biônicos. Para você ser um trabalhador. Quem sabe, ok? Microchips dentro de você, a marca da besta. O que esses microchips fazem? Eles são ID digital e moeda digital. E adivinha só, pessoal. Se você não estiver, eles vão saber e vão te dar drogas para te deixar feliz. Você acha que isso não vai acontecer? Eles já têm tudo no lugar, ok? Drogas viciantes para controlar o humor. Tá? E tipo, se você não se preocupe. É para isso que serve a IA. Você tem uma namorada IA e namorado IA. E sabe, mas a maioria das pessoas preferiria um namorado e uma namorada de inteligência artificial. Tá, tá. E aí vai ser uma matriz individual, onde você vive no seu próprio mundo. Então seja um World of Warcraft, mas no mundo real, onde todo mundo quer seu amigo, toda a sua família, tudo isso é só gerado por IA. Tá, você vive em um mundo perfeito. Tá, pessoal. Agora vamos ver como os caras ganham lucros. Como eles controlam o mundo. Bem, sistemas de vigilância por IA e centros de dados por IA. Israel vai se tornar o líder nisso, tá? Porque para qualquer centro de dados ser eficaz, eles precisam ser seguros. Em todos os outros, vai haver guerras. É. Não em Israel, porque Israel tem armas nucleares. Então todas as grandes empresas de tecnologia vão estar baseadas em Israel no futuro. Armamento. Milícias privadas para te proteger se você estiver em guerra. Bioarmas e guerra biológica. Guerra psicológica e guerra de informação. Israel é realmente bom nisso. Inteligência, espionagem e sabotagem. O Mossad é a melhor agência de inteligência do mundo. Financiamento, certo? Então, se você quiser, você será financiado pelos israelenses. Acesso comercial. Transhumanismo para a elite global, certo? No futuro, eles controlarão o mundo. Faz sentido. Tudo bem. Não sabemos quanto do mundo vai durar, por causa de algo chamado excursão do polo magnético. E isso vai inaugurar algo chamado Pequena Era do Gelo, certo? Então talvez Deus não esteja feliz com a Pax Judaica. Talvez saibamos que ninguém pode derrotar a Pax Judaica exceto o próprio Deus. E talvez Deus intervenha. Mas não da maneira que diz na Bíblia. Não sabemos. Isso tudo é especulação. Acredite no que quiser. Então, alguma pergunta? Isso faz sentido para vocês. Pax Judaica, bem-vindos ao futuro. Certo, tudo bem. Tudo bem, deixe eu falar sobre o meu Substack. Então, quero agradecer aos membros fundadores do meu Substack, porque eles são extremamente generosos e deixaram alguns perguntas e comentários. Então vou respondê-los agora. Então, você poderia me ajudar? Amê. Lendo as perguntas para que eu possa descansar um pouco. Sou um espectador ávido de todas as suas palestras, no YouTube e do seu conteúdo no Substack. E quero dizer um enorme obrigado pelo conteúdo incrivelmente importante que você está compartilhando com a humanidade. Sou um judeu de 27 anos vivendo em Israel. Sou contra qualquer ideia sionista e qualquer Estado-nação que seja, incluindo Israel e incluindo a Palestina. Gostaria de saber se você acha que é aconselhável para a geração mais jovem de judeus, tanto os que vivem em Israel quanto os que não vivem, viverem em Israel. Por um lado, o antissemitismo tende a aumentar na diáspora. Sim, diáspora. O que levará muitos judeus a pensarem que Israel é o lugar mais seguro para nós. E a cadeia de eventos que provavelmente se desenrolará causará que os judeus acreditem que o Messias está logo ali. Por outro lado, estamos rumando para viver aqui em um gueto tecnocrático de vigilância, sistemas de identificação digital e assim por diante. Tenho certeza de que muitos judeus sensatos que simplesmente querem viver em paz independentemente de religião ou raça seguem o seu ótimo trabalho e gostariam de saber o que você pensa. Pensa ser o curso de ação certo para nós.
Não sei se essa pergunta é uma prioridade para você abordar em um vídeo. E é completamente compreensível se você escolher não compartilhar. Mas mesmo uma resposta escrita sua seria mais do que suficiente. Muito obrigado. Ok, então obrigado, Daniel, pelo seu comentário. Escute. Eu acho que. Pastor Jacobo. Não se trata do judeu. Trata-se dessas pessoas más que querem controlar o mundo. E elas querem usar os judeus e Israel como uma ferramenta para isso. E muitos judeus reconhecem esse fato. Muitos judeus reconhecem que, tradicionalmente, eles foram usados por impérios no passado. Essa é uma ótima pergunta. E eu direi certas coisas. A primeira coisa é que eu acredito que as pessoas que serão mais resistentes à Pax Rica, as pessoas que se levantarão e lutarão contra a Pax Rica, serão na verdade os próprios judeus. Os judeus têm uma grande tradição de estar na linha de frente da resistência, pela justiça, pela humanidade, por tudo o que é bom no mundo. Então eu acredito que os judeus terão um papel muito na resistência contra a Pax Judaica. A segunda coisa que eu direi é que as coisas parecem sombrias. Mas o que aprendemos nesse semestre são três coisas. Está bem? A primeira é que o mal deve triunfar para que o bem possa surgir. Deve haver escuridão total para que a luz possa brilhar. E toda esperança deve acabar para que possamos nos tornar a esperança nós mesmos. Então, por favor, lembre-se de que há uma centelha brilhante em nós. Quando toda a esperança parece perdida, essa centelha o lembrará de quem você é e o guiará para a luz. Então, não tenho instruções específicas ou ideias sobre como combater a Pax Judaica. Mas acho que estar ciente da Pax Judaica é estar ciente de que individualmente temos a capacidade de resistir é fundamental para o que está por vir. Então, obrigado a Daniel por a pergunta. Certo, tudo bem. Isso é de Kevin Zhu. Pode ler, Amber. Primeiro, quero agradecer a quem quer que tenha lhe dado a coragem de continuar apesar das tribulações. Talvez as Jean. E continuar ensinando. Sua vontade e dedicação ao aprendizado e ao ensino são monumentais, comparadas à capacidade de atenção das gerações mais novas. Acho que falo pela maioria de nós que assistimos. Mas você definitivamente causou um impacto histórico em nós. Parece que o capitalismo transnacional teceu sua teia por centenas de anos, transformando-se no monstro que é hoje. Quais são os possíveis contramedidas da humanidade? Você acha que é a religião? Algum dia conseguiremos dar uma guinada cíclica para longe do capitalismo? Quanto tempo levaria para desfazer esse movimento? Obrigado. Nunca. Tudo bem. Então você está absolutamente certo. Tudo bem? Então, novamente, obrigado por essa pergunta. Tudo. Os franquistas passaram séculos se preparando para hoje. E é por isso que eles vencem. Porque eles estão dispostos a pensar a longo prazo, estão dispostos a trabalhar juntos, estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários para alcançar o paraíso na terra aos olhos deles. Tudo bem. E então precisamos. Se você quer derrotá-los, precisa se tornar como eles. Tudo bem, você precisa pensar a longo prazo, você precisa. Precisar entender, você precisa fazer sacrifícios. Tudo bem, é algo que você não pode derrotar. Em um dia, ou 10 anos, ou 100 anos, se tiver que acreditar em si mesmo, você tem que acreditar na humanidade, você tem que responder. Trabalhando duro, fazendo sacrifícios, tudo bem. Tudo bem, aprendendo, certo? Então essa é a única maneira de prosseguir. Além disso, o que também sabemos é que quando impérios surgem, é quando eles acabam. Tá. Então no momento em que a Pax Judaica surge, ela tem que acabar porque a Pax Judaica se torna arrogante. Ela se torna óbvia. Ela se torna estreita de mente, se torna isolada, tá? E assim a Pax Judaica cairá. Não sabemos quanto tempo a Pax Judaica vai durar. Pode nem durar tanto assim, tá? Talvez 10 anos, 20 anos, quem sabe, tá? Mas é um sistema muito instável. Então, o que precisamos fazer é olhar para frente e pensar em como será a humanidade depois da Pax Judaica. Além disso, eu odeio dizer isso, mas parece que o mundo está prestes a acabar. Guerras por toda parte, destruição por toda parte. Talvez 9% da humanidade seja dizimada. Tá, então precisamos enfrentar esse fato e nos preparar para o que o futuro parece depois do grande dilúvio que está vindo, tá? E temos que usar a nossa imaginação e mais tarde, enquanto eu continuar o meu ensino, vou propor diferentes cenários, diferentes soluções, está bem, mas este é um projeto de longo prazo. O fragmento passou muito tempo, conceitualizando como conquistar o mundo. Temos que imaginar como podemos reconstruir o mundo juntos, tudo. Bem, isto é da Wilding Kandu. Você fala muito sobre o monad e os ensinamentos gnósticos. Você vê isso como uma possível religião maior emergente.
Pode ser. Parece que essas expansões massivas como a Idade do Bronze, conquistas muçulmanas e implosões como o colapso da Idade do Bronze e a Revolução Francesa que se repetem ao longo da história são quase a maneira como a civilização amadurece para aqueles que participam. Da mesma forma que uma pessoa cresce ao enfrentar e superar traumas. As sociedades que participam de um colapso e saem do outro lado saem melhor por causa disso. Por último, quem são os seus poetas favoritos em língua inglesa além de Milton? Está bem, vou responder a última pergunta primeiro. Eu fiz letras em inglês e em Ali. Então sei muito sobre poesia inglesa. Milton é definitivamente meu poeta favorito. Depois você tem John Keats. William Shakespeare também é muito bom. As sociedades sobem e caem para que haja criatividade no mundo. É uma droga se uma sociedade dura por muito tempo. Sabemos disso porque estamos na China. As sociedades devem subir e cair para que novas sociedades possam. Subir e cair também os pais devem morrer para que os filhos possam ser independentes. Ok, então eu entendo morte, destruição, guerra. Esses são conceitos terríveis, mas são inevitáveis, eles são parte integrante da experiência humana. Devemos parar de vê-los como coisas negativas e apenas como coisas que acontecem conosco e devemos responder de acordo. Ok, Então, se você pensar no colapso da Idade do Bronze, foi um evento, mas levou à fundação de Israel, levou aos gregos, levou ao surgimento da Pérsia. E essas três civilizações diferentes foram pares de tremenda criatividade na experiência humana. E parece que chegamos ao fim de um ciclo. Está bem. Mesmo que haja destruição, a destruição significará renascimento. Mesmo que haja estagnação, a estagnação levará à criatividade. Tudo faz parte de um ciclo. A experiência humana é extremamente dinâmica, extremamente resiliente. Mesmo que haja morte, a morte sempre leva à vida. Certo. Isto é da Demi. Professor, você tem uma maneira notável de sintetizar as melhores partes da prática espiritual enquanto mitiga as piores partes. Dogma como pensamento crítico. Houve um momento na vida em que você teve sua epifania espiritual. Imagino que a Inferno de Dante ajudou. Certo? Então acho que meu superpoder sempre foi minha capacidade de autorreflexão. Desde jovem, eu conseguia olhar no espelho e ver quem eu sou e dizer: essa sou eu. Isto é o que eu gosto em mim. Isto é o que eu não gosto em mim. Então estou constantemente num processo de autorreflexão e autorrejuvenescimento. E autoinvenção. Eu fiz isso a vida toda. Então eu era uma imigrante pobre. Em Toronto. Eu era muito intimidada. Quando era jovem, eu não gostava disso. Então trabalhei. Entrei em Yale. E depois que saí de Yale, achei que estava tendo sucesso neste mundo. Eu não consegui. Então me olhei no espelho. E reconheci que havia limitações na minha educação em Yale. Eu mudei isso, tudo bem? Comecei a me reinventar. Fiz muitas coisas experimentais, mas pelas quais sou eternamente grata. Por exemplo, fiz stand-up comedy por um tempo. Fiz paraquedismo. Fiz parkour. Então, estou constantemente no processo de autoexploração, autorreflexão e autorreinvenção. O que é o que leva à criatividade? Então, eu não diria que é um momento particular em que minha vida mudou. Eu diria, eu sempre fui assim. Daqui a 5 anos, provavelmente serei uma pessoa diferente de quem sou hoje. Não me contento em ser apenas quem sou. Estou constantemente buscando me aprimorar. E isso significa me envolver constantemente em um processo de autorreflexão. Mas isso também significa me envolver em um processo de autodúvida. E às vezes até de auto-ódio. Então, embora online eu seja famoso e as pessoas apreciem meu ensino, eu não ligo realmente para essas coisas. Para mim, o que importa é: estou melhorando. Estou sendo criativo. Estou contribuindo para o progresso da humanidade. Essas são as perguntas que me animam. E eu amo Dante. A propósito, todo mundo deveria ler Dante. E no próximo semestre vou lecionar os livros e vamos passar muito tempo com Dante. Tudo bem. Oi, professor. Sempre amei história e é uma benção encontrar seus ensinamentos. Queria ter tido uma aula como essa na escola. Crescendo com uma mãe sionista. Daquela perspectiva, eu achava que o que ela falava nunca aconteceria de verdade. Tento ajudar a combater o sionismo e os oprimidos. Mas parece inútil. Você acha que há alguma possibilidade de mudar ou parar o que está acontecendo atualmente? Ou o sionismo se infiltrou em muitos aspectos da sociedade? O sionismo prevaleceu porque as pessoas que acreditam no sionismo
São as que estão dispostas a fazer os maiores sacrifícios. As que são as mais enérgicas. As que estão dispostas a trabalhar juntas para alcançar essa visão. Então, um exemplo é: se você olhar para todas essas sociedades ricas no mundo, só há uma sociedade rica que tem uma taxa de fertilidade acima do nível de reposição. E essa é Israel, certo? Ela está acima de 2, possivelmente 3. Toda outra nação está em torno de 1 ou 1,5, certo? Isso nos mostra que, independentemente de como nos sentimos sobre Israel e o sionismo, as pessoas em Israel amam ser israelenses. E elas querem um futuro melhor para a nação. E elas acreditam em um futuro melhor para a nação. Jovens, fazendo o sacrifício necessário para ter uma família, mostra a você a saúde, vitalidade e energia de uma nação. Tudo bem. Mas ao mesmo tempo, e eu continuo dizendo isso, quando o sionismo se tornar um império, quando se tornar Pax Judaica, é quando vai cair muito rapidamente. E eu também acredito que muitos israelenses não querem um império. Eles só querem viver vidas normais. E o fato de se tornarem o centro do mundo, o fato de estarem causando toda essa guerra, cause conflito ao redor do mundo para se beneficiarem. Muitos deles vão se rebelar. Então, posso imaginar que, uma vez que a Pax Judaica se torne realidade, você vai ter uma guerra civil massiva em todo o Israel. Tudo bem, Dan. Qual é a sua comida favorita? E o que podemos esperar ou não? Entre semestres e durante o período de férias. Obrigado por todas as ótimas aulas desse semestre. Ok, minha comida favorita é japonesa. Eu amo sashimi. Mas eu também amo comida em geral. Sou cantonês, então amo comer em geral. Dizem que os cantonenses vivem para comer. Ok, isso é certamente verdade para mim. Ok. Então, depois dessa aula, eu entro em uma folga de 2 semanas. E depois volto para lecionar 2 aulas. Teoria dos jogos. E geopolítica. Então, o que vamos ver? O que vamos fazer é analisar eventos atuais. E usar a teoria dos jogos para entender como e por que eles estão acontecendo. Ok? Então vamos analisar coisas como Venezuela, Irã, Israel. Então será uma aula divertida. Também vou lecionar um ótimo livro. Então vamos analisar Homero, Platão, Shakespeare, Milton. Ok? 2 semanas. Haverá uma folga de... Mas em janeiro, começamos 2 novas aulas. E será divertido. Será interessante. Espero que você goste deles, tá? Tudo bem. Isto é duos. Foi um prazer ler e ouvir seu trabalho. A educação e o enquadramento contextual são super interessantes. Fico especialmente inspirado pelas obras originais que você cita, o que ilustra o quão bem lido você é. Tenho certeza de que você já ouviu isso. Então espero que escrever um livro já esteja no seu radar. Metade do trabalho está feito e você tem um público comprovado. Comece colocando todas as suas transcrições e ensaios em uma IA com alguma orientação e peça para ela criar um livro. Depois você pode iterar. Tudo o que você precisará além disso é aperfeiçoar as citações e garantir que não haja erros. Mas isso não mudará as mensagens que você trouxe à vida. Ok, então obrigado, Oz, pelo encorajamento. Estou planejando escrever um livro, tá? Agora, eu já escrevi muitos livros no passado. Publiquei 2 livros. Então eu conheço o processo de escrita de livros. Tenho um agente. Então não será difícil para mim publicar um livro. E como eu disse, eu tenho uma audiência global dezenas de milhares que adorariam ler o livro, mas eu quero criar o melhor livro possível, então isso requer meditação, isso requer discussão. Isso requer experimentação, então eu entendo o processo de escrita de livros. E a maneira como eu escrevo livros é diferente de como os outros escrevem livros. Ok, eu tenho muitos amigos escritores, eles são extremamente bem-sucedidos. Eu não consigo fazer o que eles fazem, quero dizer eles. Passam como 10 horas por dia escrevendo livros. Eu sou muito mais imaginativo, eu sou muito mais intuitivo, eu gosto de fazer longas passeios, longas caminhadas no parque e só brincar com ideias, ok, então eu vou. Escrever um livro, eu sou muito eficiente quando defino uma meta, eu vou e faço. Mas eu quero escrever o melhor livro possível para ganhar todo mundo. Eu me vejo primeiramente como um escritor. A maioria das pessoas me vê como um professor, mas eu sou primeiramente um escritor. E por isso quero ter um orgulho imenso em tudo o que eu produzir. Quero que este livro, não importa o que eu escreva, resista ao teste do tempo. Quero que as pessoas o leiam daqui a 100 anos. Eu amo ler livros. Eu amo livros. Para mim, os livros são tão vivos quanto as pessoas. Quando leio livros, o que me torna um leitor distinto é que, quando leio livros, sou capaz de perceber ou entrar na alma da pessoa.
É por isso que eu conheço tanto Jacob Frank. Quando leio Jacob Frank, eu entendo como ele pensa. Tá. Não estou julgando ele, tá? Ele é um cara mau, mas não estou julgando ele, tá? Mas eu sei como ele pensa. Eu sei como ele se sente. Eu sei porque ele faz o que faz. E é isso que me dá uma visão profunda da história. E é por isso que consigo criar conteúdo realmente interessante. Para todos. Então eu amo ler. Eu amo escrever. Se eu vou produzir um livro, se eu vou escrever um livro, quero que ele resista ao teste do tempo. Quero que as pessoas leiam e sejam para sempre transformadas por ele. Certo. Tudo bem. Então é isso. Muito obrigado.